que você jamais poderia colocar nas costas de um único país a culpa da guerra toda. Então, esse vai ser um dos aspectos fundamentais desse mundo pós-guerra. Erramos em Versalhes em 19. Não podemos errar de novo. Não podemos fazer as mesmas coisas que fizemos em 1919. E aí, nessa hora, até os Estados Unidos vai reconhecer a sua culpa. De dizer, nos eximir de conversar sobre isso, ou seja, em 19, os Estados Unidos simplesmente falou, esse problema não é meu, essa guerra foi europeia, se virem aí. E ele pega e se retira. Resolveu o problema ele não participar da solução? Não. Não resolveu, ele foi atacado, ele teve muitas perdas na guerra, econômicas, sociais, uma série de coisas. Então, os Estados Unidos, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ele também tinha feito já, a palavra da moda, autocrítica, de eu errei, eu não posso errar de novo. Eu preciso atuar nessa Europa, eu preciso atuar nesse mundo, ou a gente não vai resolver isso tão cedo. Ou daqui a 20 anos, a gente tem uma nova guerra. Então, os Estados Unidos vai também falar, opa, eu preciso participar. E a União Soviética também vai ter essa clara noção de que, eu preciso resolver isso melhor. Tipo, na primeira eu saí e me eximi, só que os problemas deles chegaram até mim. Eles me invadiram. Por muito pouco, não tomaram Moscou. Se o Hitler, por um acaso, vence e toma Moscou, os russos estavam perdidos. Então, todo mundo, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ou melhor, como eu falei para vocês ontem, quando ela ainda está para acabar, eles já começam a falar, opa, a gente tem que sentar e tem que conversar sobre isso. A gente tem que resolver esses problemas. E aí, para isso, eles vão começar a fazer as conferências. E aí você vai ter várias conferências em 1945. Era aquilo que eu estava ressaltando para vocês. A guerra não tinha acabado ainda e eles já estavam conversando sobre o fim da guerra. Então, a primeira conferência é a Conferência de Yalta. A Conferência de Yalta vai ser em 1945. Então, Yalta aqui. Yalta é essa região no Mar Vermelho, no Mar Negro. Então, ela era, você olha assim e você fala assim, Rafa, eu não estou conseguindo identificar aonde está essa região. Que país era esse? Era a União Soviética. Ucrânia. Hoje, esse mapa é de hoje, Ucrânia. Tudo isso era região da União Soviética. Então, era uma demonstração de força e talvez o Stalin dizendo assim, beleza, vamos conversar. Mas vocês vão conversar aqui. Primeiro, vocês vão ter que vir na minha casa para a gente conversar. Por quê? Porque eles estão fortes pra caramba. Eles estão libertando, eles estão chegando primeiro na Alemanha. Quem está ganhando a guerra até fevereiro de 45 é fortemente o Exército Vermelho. A galera do Stalin está descendo a porrada nos nazistas com vontade e avançando cada vez mais. Ainda não tinham vencido a batalha de ver quem chega primeiro em Berlim, mas eles estavam muito mais próximos de conseguir isso do que os americanos, os ingleses e os franceses. Então, por isso, você vai ter essa conversa num local que era dos soviéticos. A gente vai ter aqui a foto desse encontro. Então, você vai ter os 3 chefes de estados que vão discutir esse mundo pós-guerra. Rafa, eu preciso decorar nomes? Não e sim, tá? Tipo, esses 3 aqui, você precisa saber quem são. Você precisa bater o olho e reconhecer. Assim,
Uma coisa que ajuda, eles vão ser caras importantes durante muito tempo. Então a gente está falando do Stalin, e o bigodão e a roupa soviética que ressaltam essa parte, né? Esse amiguinho aqui é o Stalin. Esse cara é o Franklin Delano Roosevelt. Ele é o americano que mais tempo ficou na presidência dos Estados Unidos. Ele ganhou 4 eleições para presidente nos Estados Unidos. Ele é o cara que vai tirar os Estados Unidos da crise de 29. Ele assume a eleição em 33 e ele vai ficar até a morte dele. Ele morre em 45, eleito para o 4º mandato. Tipo, ele passou 12 no poder, ele ia passar 16 quando ele morre no começo do 4º mandato dele. Então, ele é o cara que mais foi presidente dos Estados Unidos. Ele é muito importante, né? E do lado, esse velhinho aqui é Winston Churchill. Tipo, é o primeiro-ministro da Inglaterra durante a guerra. Ele também vai ser muito importante, principalmente porque ele vai ser intransigente com o Stalin. E aqui, nessa briga, a gente tem que pensar o seguinte: o Churchill está representando essa Europa. O Churchill aqui está representando essa Europa toda. E, se você for parar para pensar, quem deveria estar conversando eram só esses dois. Esses dois foram muito legais em deixar o Churchill participar dessa conversa toda. E aí é a habilidade do Churchill, a habilidade da Inglaterra em relação à diplomacia. Porque supostamente você deveria ter uma discussão, você deveria ter uma conversa entre os países que estão ganhando a guerra. E quem está ganhando a guerra agora, nesse momento, é, de um lado, Estados Unidos e do outro lado, a URSS. Só que todo mundo sabe... Oh, ficou feio. Agora ficou muito mais feio, mas enfim. Todo mundo sabe que eles são rivais. Eles se odeiam. Eles têm duas formas de governo que são antagônicas. A ideia de um não pode ser aplicada no outro. Então, quando a gente pensar em Estados Unidos e União Soviética nesse momento, a tendência ou a chance de uma terceira guerra mundial entre os dois está posta. Está na mesa de todo mundo. Todo mundo sabe, todo mundo sabia em 1945 que se você levasse ao pé da letra o que defendia o capitalista norte-americano e o que defendia o socialista soviético, um deveria acabar com o outro. Então, num mundo que resolve os seus problemas com guerra, você termina a Segunda Guerra Mundial com medo de acontecer a próxima. E a próxima ser entre Estados Unidos e União Soviética. E aí, nessa hora, é a relevância do Churchill. O Churchill vai aparecer como o cara que vai mediar essas conversas. É o cara que vai ser ali o ponto de tipo, ó, vamos tentar chegar num meio termo. Vamos tentar conversar para evitar novos problemas. Vamos tentar resolver essa situação delicadíssima que a gente tem nesse momento. A gente precisa resolver isso agora. A gente não pode cometer os mesmos erros. E aí você vai começar a ter uma divisão do mundo que a gente vai ver na última metade do século, né? A gente vai trabalhar a partir de 1945 com as decisões desses 3 senhores aqui em Yalta. Tipo, foi um projeto norte-americano, né? Houve a tentativa de você construir, principalmente
o presidente dos Estados Unidos é que defendia isso, que você devia construir uma organização multinacional, né? Era a ideia da Liga das Nações foi exatamente essa, a ideia de você criar um organismo multinacional, supranacional em alguns casos, né? Relaxa, Joaquim, é normal cair, é só vocês pedirem para entrar que eu deixo. A criação da ONU, ela vai ter algumas propostas importantes, mas é a ideia de que você deveria ter um lugar de diálogo e que, de novo, como eu falei para vocês, é o tema da aula de hoje, não repetir os mesmos erros. Você não pode repetir os mesmos erros. Então, os erros que você fez na Primeira Guerra Mundial, você vai evitar agora na Segunda. Você tem que, de algum jeito, conseguir evitar esses erros. Então, a ONU, ela não pode ter as mesmas regras da Liga das Nações. A ONU tinha que ter regras que privilegiassem o sucesso. Ou seja, você tem que tentar fazer, por meio da diplomacia, um órgão que aceite dois países tão diferentes, com modelos tão diferentes como os Estados Unidos e a União Soviética. E aí a gente vai conversar mais sobre isso no próximo slide. Mas aqui, o fato desses três caras estarem reunidos e conversando vai ser muito importante. Agora, uma curiosidade histórica. Tipo, vocês não precisam necessariamente saber disso agora. Depois que eu der essa aula, vocês vão lembrar e espero que vocês não esqueçam e não errem se alguém perguntar isso. Por que os três estão sentados? Alguém tem uma ideia? Alguém sabe por que os três estão sentados? Uma vez, eu não sei se tem a ver com isso, mas é porque quando você está sentado, você fica tipo em igualdade, não fica ninguém superior a ninguém. Exatamente. E tem uma coisa ainda que é mais decisiva. O Roosevelt era cadeirante. Então, como que você vai deixar o Stalin, que já é grande, o Stalin era grande, o líder da União Soviética em pé e o líder dos Estados Unidos na cadeira de roda? Era uma foto que eles não queriam de jeito nenhum, porque aí ia aparecer a inferioridade do Roosevelt, dos Estados Unidos, em relação à União Soviética. E aí por isso que as fotos do Roosevelt são raríssimas, as fotos que ele está na cadeira de rodas. A maioria das fotos ele está sentado em mesas, ele está sentado tipo num sofá, ele está sentado num carro. Por quê? Porque eles não gostavam de mostrar essa foto dele. Ele teve poliomielite, por isso que ele ficou na cadeira de rodas, porque ainda era uma invenção que não tinha chegado para o mundo inteiro. E aí por isso que ele vai estar sempre sentado. É para aparecer exatamente nessa posição de igualdade, como a Ana falou, e principalmente pelo fato dele ser cadeirante. Então eles evitavam que expor ele quando colocava ele sentado nessa situação. Tudo bem? Alguma pergunta sobre Yalta? E aí aqui, a zona de influência é o seguinte, o Churchill vai dizer, vamos manter um mundo dividido entre lugares que serão de influência da União Soviética e lugares que serão de influência dos Estados Unidos. Vamos manter essa divisão do mundo para a gente garantir uma tranquilidade em relação à maneira como vocês vão habitar esse mundo. Não vamos deixar essas zonas de influência abertas, porque senão isso pode gerar uma guerra no futuro. E aí a gente vai ter no próximo, peraí, que eu não consegui limpar todos os desenhos, eu tenho que primeiro fazer isso. Boa. A gente vai ter a segunda conferência, 4 meses depois, a conferência, a conferência em São Francisco. Então agora você escolheu um outro lugar, um lugar muito longe da primeira edição, né? Então, aqui
eu até tive dificuldade, mas enfim, a gente precisa exemplificar isso. Então, ó, aqui está São Francisco. Aí você fala, ah, Rafa, mas por que que eles escolheram São Francisco? Porque é perto da Rússia, ó. A gente está falando do Pacífico. É mais fácil para o presidente americano, para o russo, chegar em São Francisco do que, por exemplo, se ele tivesse que ir para Nova York, se ele tivesse que ir para Boston, se ele tivesse que ir para algum lugar nos Estados Unidos que fosse na costa atlântica. Então, agora, você vai ter o debate e a Carta de Princípios das Nações Unidas. A Carta de Princípio das Nações Unidas, ou seja, a criação da ONU, vai ser algo muito, muito, muito importante. Aqui, ó, já é o primeiro símbolo da Carta da ONU, né? Esse símbolo aqui que a gente está vendo representado nessa imagem, aonde esses caras, aqui é o secretário soviético assinando a Carta de Princípios da ONU, é a ideia de você criar agora uma organização supranacional, ou seja, acima das nações, que pudesse decidir os rumos do mundo, que você pudesse pensar e você pudesse determinar como que o mundo iria funcionar a partir desse momento. Como seriam as decisões mundiais a partir desse momento. Então, a ONU vai ser decidida como uma organização supranacional, ela vai ser dividida em vários órgãos, então você vai ter uma série de órgãos que vão começar a funcionar, até inclusive eu vou parar um pouco aqui, porque eu quero ver uma coisa que eu esqueci, que eu acho que eu tenho um slide melhor do que esse para continuar, e a minha memória só me lembrou disso agora. Espera aí. Para a gente continuar essa conversa da ONU, sim. Vamos lá. Vamos. Então, espera aí. Cadê vocês? Tá aqui. A ONU vai usar, então, esse símbolo que eu estava mostrando ali para vocês na fotinho, né? É uma projeção aonde você não tem um lugar se destacando em relação ao outro, né? Então eles não vão usar, e aí vira e mexe cai isso em geografia, aquela questão das projeções, por que que você, se você utilizar a projeção de Mercator, o que que você está valorizando, se você usar a outra projeção, o que que você está ressaltando, e aí agora a gente vai ter essa construção. A ONU vai ficar em Nova York, e uma das coisas que o Stalin vai colocar como obrigação e os americanos vão aceitar é o seguinte: quando estiver em viagem oficial para a ONU, todos os chefes de Estado têm que ser aceitos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não poderia recusar a entrada de nenhum chefe de Estado quando ele estivesse em viagem para a ONU. Por quê? Porque a ideia de, beleza, aceitamos que a sede da ONU pode ser em Nova York. Mas se eu sou o Stalin e eu estou brigado com os Estados Unidos me odeia, eu tenho que ter direito a entrar em Nova York, discutir as coisas na Assembleia da ONU e ir embora sem ser perseguido. Os Estados Unidos tinham que aceitar essa condição, tá na Carta de Princípios. Se algum chefe de Estado for barrado em Nova York, quando estiver indo para uma Assembleia da ONU, a ONU vai se retirar de Nova York e vai para outro lugar. Então, no período do pós-guerra, a gente vai ver, por exemplo, o Fidel Castro, o Saddam Hussein,
o Chaves, vários caras que os Estados Unidos odiava, vão poder entrar nos Estados Unidos, estar em Nova York, discursar e ir embora sem ser molestados de nenhum jeito. Por quê? Porque estava na Carta de Princípios. A ONU é uma organização supranacional. Os Estados Unidos não têm direito de prender um chefe de Estado se ele estiver indo na ONU. A ONU era um lugar que deveria ser respeitado sempre a soberania dos povos, mesmo que os Estados Unidos não concordasse com o governo desse cara. O fato dele ser o governo estabelecido dá a ele o direito de participar da ONU como um membro ativo. Então, esse foi um primeiro ponto fundamental que todo mundo teve que concordar, os Estados Unidos principalmente. A ONU, como eu falei para vocês, ela vai ser moldada e ela vai ser construída para que sempre dê certo as negociações sobre a paz. Para que a paz possa ser construída a partir da ONU. E aí você vai ter, quando você chega na ONU em Nova York, você vai ter vários monumentos ao redor da ONU, obras de arte dentro, que vão valorizar exatamente isso. Então aqui essa é uma das obras de arte que tem na frente da entrada da ONU. Tipo, aonde você vê como se fosse o Superman dando um nó na arma, tipo, no revólver, para representar essa, tipo, forte questão de que não aceitaremos mais a guerra. Tipo, vários países do mundo, quando a ONU foi criada, ela pediu para que os países enviassem para ela presentes representando cada um dos países na ONU. Então, ela vai ter várias obras de arte de vários países que vão representar isso e esse esforço coletivo de, nós não vamos brigar. A ONU é dividida em várias organizações. A gente tem esse lugar aqui, é a Assembleia Geral. Na Assembleia Geral, todos os países têm direito de fala. Todo mundo pode falar. Quando ela começa, e na Carta de São Francisco ela vai ter 50 países que vão assinar a Carta de São Francisco, todos eles vão ter direito à fala. Hoje, a ONU tem reconhecido como país 192 países, então você tem 192 países com acesso a essa sala da ONU, tipo, aonde cada um tem o seu lugar e a sua representação, né? Essa ONU vai ser essa organização supranacional e ela vai criar uma maneira de ser diferente da Liga das Nações. Qual é uma das maneiras de ser diferente da Liga das Nações? É criar órgãos diferentes. Então você vai ter a Assembleia Geral, todo mundo fala, todo mundo pode se posicionar, todo mundo tem direito a se posicionar, e você vai ter uma outra coisa, chamada Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança, ele vai ter direito a veto. Então, a Assembleia Geral, todo mundo fala, todo mundo tem direito de falar, todo chefe de Estado tem direito de falar, tem direito de pedir votações, você tem as votações, só que essas votações têm que passar pelo Conselho de Segurança. E na hora do Conselho de Segurança, os países pertencentes ao Conselho de Segurança, os membros efetivos do Conselho de Segurança, têm direito ao veto. Então, você tem uma discussão na Assembleia Geral, essa discussão vai para o Conselho de Segurança e no Conselho de Segurança você pode vetar algumas coisas. Então, um dos países pode dizer, eu não concordo com isso. Eu discordo. E o fato dele discordar faz com que a ONU não possa atuar naquilo. Por que vai ser importante o Conselho de Segurança? Porque o Conselho de Segurança vai garantir para os países mais importantes o direito de decidir as coisas. A ONU não poderia ser uma organização democrática, por quê? Porque esse foi o erro da Liga das Nações. Então a Liga das Nações, ela fazia assim, vamos votar todo mundo. Quem concorda que a Inglaterra tem que pagar mais imposto para a Liga das Nações crescer? A Inglaterra votava não, todos os outros países, a Papua Nova Guiné
tipo, os lugares Burundi, os lugares menores possíveis que você possam imaginar, votavam a favor de taxar a Inglaterra como, tipo, grande fortuna. O que acontecia? A Inglaterra desistia de fazer parte desse grupo. Por quê? Porque as forças dos países não podem ser medidas dessa forma. Senão você não consegue fazer ela funcionar. Por isso que a ONU é tão problemática. Porque a ONU, ela não nasceu com a ideia de ser democrática. Ela nasceu com a ideia de manter a paz. E para manter a paz na diplomacia, você tem que dar poderes diferentes para países diferentes. Porque se você tratar todo mundo como igual, você não consegue estabelecer os acordos. Tipo, o mundo da diplomacia, ele é muito diferente do mundo da política. Você tem que reconhecer que existem países que são mais importantes do que outros. E aí, na hora de você criar o Conselho de Segurança, você tem que lembrar exatamente da aula que a gente estava falando hoje. Quem vai fazer parte do Conselho de Segurança? Quem vão ser os países que vão ter direito ao voto no Conselho de Segurança? A gente vai ter uma lista bem restrita. Os Estados Unidos ganhou a guerra, tipo, é o lugar onde você tem a ONU, né? Então, ó, Conselho de Segurança. Estados Unidos, Inglaterra, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e quando acaba a União das Repúblicas Soviéticas, quem herda essa vaga é a Rússia. A Rússia é que fica com direito a ela. A França, né, é aliada europeia, e, por último, não menos importante, a China. Esses são os 5 países que têm direito a veto no Conselho de Segurança. Aí você pode perguntar, Rafa, mas por que a Alemanha não tem direito a veto no Conselho de Segurança? Porque a ONU foi criada na Segunda Guerra Mundial. E pós-Segunda Guerra Mundial, você não pode dar para os alemães o direito ao veto. Tipo, você não passa pela cabeça de ninguém dar esse poder para a Alemanha. Tipo, a Alemanha não tem direito a fazer parte do grupo dos países mais importantes do mundo. Pô, não dá para você pensar nisso. Era impossível você colocar, enfiar aí no meio a Alemanha e o Japão. Se você pensar hoje, como que esses 2 países não fazem parte do Conselho de Segurança, para alguém que não sabe o que aconteceu no século XX, para alguém que está pensando só no século XXI, é realmente muito estranho. A Alemanha é uma das maiores potências do mundo. A Alemanha tem várias posturas fantásticas. A Angela Merkel atua muito bem há muitos anos. Mas quando ela foi criada, ela tinha uma história. E aí, por isso, tanto a Alemanha como o Japão não participam do Conselho de Segurança. Fazem exatos 75 anos que a Alemanha e o Japão pedem para serem parte do Conselho de Segurança. Porque os 2 reivindicam que eles devem participar do Conselho de Segurança. Exatamente por causa disso daqui é que você vai criar uma série de outros grupos de discussões políticas. O G7 é inventado por quê? Porque os países capitalistas queriam falar sem a participação da China e da Rússia. Porque eles queriam ter direito a conversar e a, tipo, decidir coisas só com os países capitalistas. Então, no G7, o Japão e a Alemanha entravam. Tipo, quando vai se criar, quando acaba a União Soviética e vai se criar o G7 ou G8, que é os 7 países mais ricos do mundo, e a Rússia, é para você poder fazer essa conversa sem a China, que já estava virando uma nova potência. Quando se cria a ideia do G20, é a ideia de, vamos criar um ambiente onde países de outras localidades podem participar. A ideia dos BRICS, vamos criar uma organização onde a Rússia, a China e os novos países participam sem os velhos, sem a Inglaterra e sem a França. Tipo, tudo isso vai agora ser muito importante para a gente entender como é que essas definições mundiais vão se dar a partir de agora. Tipo, como que essas coisas vão ser criadas a partir de agora.
A ONU vai ter uma participação muito importante no que a gente vai estar conversando a partir desse momento. Tipo, aqui e essa história toda tem um personagem brasileiro como muito importante. O primeiro presidente da ONU vai ser o Oswaldo Aranha. Tipo, você vai ter o Brasil tendo o primeiro presidente da ONU, a Berta Lutz, que era uma cientista que foi mandada pelo Getúlio Vargas para discutir a Carta de São Francisco, ela vai ser muito importante. Ela vai ser essencial para uma série de coisas que você vai ter nessa criação da ONU. Uma das coisas que a ONU, e quando a gente fala que o mundo pós-Segunda Guerra Mundial vai tentar evitar os erros que ele cometia, você vai ter a participação de mulheres na ONU. A assinatura do Tratado da ONU vai ter sim a participação de mulheres. A gente falou do Roosevelt, e o Roosevelt é com certeza o melhor presidente que os Estados Unidos já teve, mas a Helena Roosevelt, a mulher dele, é muito melhor que ele. E ela vai fazer muita coisa nesse período. A Helena Roosevelt vai ajudar a salvar milhões de judeus que estavam saindo da Europa e indo para os Estados Unidos. A Helena Roosevelt vai batalhar junto com a Beth e com o Oswaldo Aranha por uma série de coisas. Para vocês terem uma ideia, então, quando a gente fala, tem uma divisão no mundo, principalmente para o pessoal que vai fazer coisas de humanas, a Carta da ONU, que vai criar uma expressão que se usa muito, os direitos humanos vão ser criados na Carta da ONU. A ONU que vai escrever direitos humanos, né? A Carta de Direitos Humanos, ela é herdeira de qual tradição? Ela é herdeira da Declaração dos Direitos do Homem, da Revolução Francesa, e herdeira também da Constituição dos Estados Unidos, que também vai ser o primeiro órgão que vai falar de uma ideia geral, né? Para vocês terem uma ideia do quanto que esse mundo ainda é machista, mas ele está começando a mudar, a tradução de direitos humanos na França, a tradução oficial é direitos do homem. Eles não colocaram humanos. Quem vai brigar por colocar na tradução oficial portuguesa e na inglesa a ideia de direitos humanos, e aí colocar um coletivo, vai ser a Berta Lutz, vai ser a Helena Roosevelt, vai ser esse começo dessa discussão de que a mulher tem que participar dessas discussões. A mulher faz parte de tudo isso. E aí, tanto a Berta quanto o Aranha, eles vão ser tão importantes que até hoje, toda a abertura do ano nas Nações Unidas inicia-se com um discurso do chefe de Estado brasileiro. O Brasil abre o ano da ONU. Sempre. É uma tradição. Não está escrito em nenhum lugar, mas devido à importância desses dois personagens, toda vez a ONU começa com o Brasil falando. Então, primeiro fala o Brasil, depois fala os Estados Unidos e depois eles seguem a ordem alfabética. E aí vai para, acho que é a Albânia, a primeira com A falar, e aí você vai falando todos os países. Isso, simbolicamente, é muito importante. O Brasil é o primeiro país a falar. Por quê? Por causa exatamente desses personagens, por causa dessa participação do Brasil ser muito importante aqui. O Brasil é destaque na ONU por causa disso. É uma luta da diplomacia brasileira dos últimos anos, pelo menos até o Temer, né? O Fernando Henrique Cardoso, durante os 8 anos de governo dele, o Lula nos 8 anos, a Dilma nos 5 anos que ela ficou, o Brasil reivindicava o direito a fazer parte do Conselho de Segurança efetivo, com direito a veto, baseado nessa história do Brasil em relação aos conflitos, nessa participação importante do Brasil nas discussões sobre a paz, né? E o Brasil sempre esperou o dia que a Alemanha e o Japão iriam entrar.
Em 75 anos, nunca deixaram. Por quê? Porque se você abrir muito o Conselho de Segurança, eu entendo. Se você abre muito o Conselho de Segurança, ele perde razão. Porque aí, quanto mais países participarem desse veto, menor é o poder do veto. Tipo, muitos de vocês, nessa sala eu nem lembro especificamente de algum caso, mas é muito comum eu ouvir de alunos assim, Rafa, por que a ONU não faz alguma coisa? Por que a ONU não resolveu esse problema? Bom, primeiro porque a ONU não tem exército. Segundo, porque na ONU você precisa que esses amiguinhos aqui, todos eles concordem com o que você está pedindo. E é muito difícil você concordar, Estados Unidos e União Soviética concordarem com a mesma coisa. Então, por exemplo, quando a África do Sul tinha um regime de apartheid. Então, havia a denúncia de que a África do Sul deveria mudar o regime do apartheid. Tipo, que o regime do apartheid era absurdo. Votava-se na Assembleia Geral. A África do Sul tomava uma lavada com os países africanos negros e todos esses países dizendo, o apartheid é um absurdo, tem que fazer sanção, tem que colocar ela como culpada, tem que intervir. Vinha um monte de coisa. Na hora que ia para a votação, os Estados Unidos, aliado do regime do apartheid, vetava. Os Estados Unidos vetavam, falavam assim, não, ninguém vai poder interferir na África do Sul. E aí isso não ia para frente. Por que os Estados Unidos era aliado do sistema de apartheid da África do Sul? Porque a África do Sul era o lugar onde passava o petróleo do Oriente Médio. Se a África do Sul fosse comunista, se a África do Sul fosse influenciada pela União Soviética, numa possível guerra, numa possível terceira guerra mundial, era o caminho do petróleo. Se você fecha aquela região, os Estados Unidos e a Europa ficam sem petróleo. Tipo, você não vai conseguir tirar o petróleo da Arábia Saudita daquele lugar. Então, para os Estados Unidos, era impensável você perder a África do Sul. Mas eles são racistas. Os Estados Unidos também era. Até a década de 70, os Estados Unidos também excluíam os negros da participação da política. Então, para eles, não era um ideal absurdo. Para eles, era algo muito próximo do que eles concordavam. Tipo, para eles era normal pensar desse jeito. Eles não achavam um absurdo. Aí aqui, é uma brincadeira, tá? Eu não estou falando sério. Quer dizer, algumas coisas eu estou falando sério aqui, mas é só para descontrair um pouco antes da aula acabar. Deixa eu primeiro tirar, limpar todos. Pronto. Aqui você tem os grandes chefes de Estado falando na ONU. Então, o Fidel Castro. O Fidel Castro chegava, o Fidel Castro dava discursos de 4 horas na Assembleia Geral da ONU. Tipo, ele começava a falar e não parava nunca mais. Tipo, teve uma época que colocavam um negócio vermelho para você olhar o negócio vermelho e perceber que o seu tempo tinha acabado. Teve um dia que ele chegou, ele já sabia, já tinha visto isso, ele chegou, tirou um lenço do bolso, tapou o negócio vermelho e ficou falando. Porque ninguém tem o direito de dizer que um chefe de Estado não pode falar, que ele tem que sair daquele lugar. O Hugo Chávez, da Venezuela, está levando um livro aqui do Noam Chomsky, onde o Noam Chomsky denunciava os atos de guerra do Bush. Então, esses dois eram dois caras que iam lá para falar mal dos Estados Unidos. Teve uma vez que o Chávez, quando chegou lá, o Chávez, obviamente, como qualquer autocrata, cometeu vários crimes, tem vários problemas, mas ele era uma pessoa muito bem-humorada, né? E ele falou logo depois do Bush. E aí ele virou e falou assim, nossa, isso aqui tá com um cheiro de enxofre. Tipo, parece que o diabo esteve por aqui e falou antes de mim. E a Assembleia toda deu risada. E, enfim, aqui é o Shimon Peres, um dos chefes do Estado de Israel. Então, os líderes religiosos que são políticos também participam. Aqui é o Papa, né? Porque o Papa também é um chefe de Estado. O Vaticano é um país, né? A gente tem que lembrar que ele é um líder religioso, mas ele também é um chefe de Estado. Você vai ter a participação do Trump, da Angela Merkel, né? Todos os chefes de Estado participam e de algumas pessoas também importantes. A minha tia trabalhou na ONU e uma vez eu fiz a viagem mais divertida que alguém pode fazer, que é estar na ONU, e eu brinquei de ficar na Assembleia Geral e tirar foto
na cadeira do Brasil, na parte de falar. Minha tia trabalhava lá, então eu tive acesso a uma série de coisas bem legais na ONU, como o Conselho de Segurança. Tipo, aqui a gente no Conselho de Segurança, eu presidindo o Conselho de Segurança da ONU, participando e brincando de tirar foto, eu e meus primos, meio primos portugueses, quando a gente estava com a minha tia lá. Aqui é o painel do Pablo Picasso sobre Guernica. Guernica ficou na ONU enquanto a ditadura espanhola existia. Então, como o Franco estava no poder desde a Guerra Civil, o Picasso não deixava o Guernica estar na Espanha. Então, ele ficava na ONU para representar os horrores da guerra. E aí, quando o Picasso acabou a ditadura espanhola e ele devolveu a Guernica para a Espanha, ele deixou o esboço que ele tinha feito na ONU. Então, quando você vai na ONU, você consegue ver tudo isso. Aqui são as fotos da ONU, é muito legal. E aqui é o filme. Não sei se vocês já viram o filme na Netflix. Tem um filme chamado Sérgio. Esse filme chamado Sérgio, ele conta a história desse diplomata da ONU. Ele morreu quando ele estava no Iraque representando a ONU, e essa é a bandeira do Sérgio Vieira de Mello quando ele estava no Iraque e quando ele morreu. O filme é legal. Ele às vezes tem um pedaço que é um pouco mais devagar, assim, mas é legalzinho de você assistir, e por causa do filme a chance de cair alguma coisa do Sérgio Vieira ou de cair alguma coisa da ONU nesse ano no vestibular é um pouquinho grande, tá bom? Eu falei demais, mas a gente tem outra aula, então acho que a gente continua Ô, Rafa, deixa eu só tirar uma dúvida. Fala, Ana, desculpa. As pessoas do Conselho de Segurança, quem representa os países são os próprios presidentes ou é um diplomata? Pode ser as duas coisas. Você pode, ter um diplomata. Você tem um diplomata na ONU que representa o país, ele normalmente mora em Nova York, e tá lá o tempo todo. Mas quando a decisão é muito séria, aí normalmente vão os chefes de Estado. Ou o ministro das Relações Exteriores. Então, você manda alguém que está em direto contato com o presidente, ou o próprio presidente vai lá para decidir essas coisas. No dia a dia, você nem sempre consegue estar lá. Mas, assim, quando é a Assembleia Geral, essa primeira semana ali, entre agosto e setembro, quando eles realizam o início do ano da ONU, aí você tem a participação dos chefes de Estado mesmo, né? E aí, enfim, com tradutor, com tudo, para os caras poderem ouvir e se entenderem ali. Porque você tem que lembrar que um negócio, são 192 países hoje, né? É um mundo de gente com várias pessoas diferentes, várias opiniões, então é uma loucura. Tá bom? A gente continua depois, porque senão a outra sala é o 8º ano e eles vão tocar o terror lá. Tchau, gente. Depois a gente se vê.